No Opinião Pública vamos então analisar a prova para os professores contratados. Queremos saber como é que vê esta imposição da prova aos professores contratados com menos de 5 anos de serviço. Esta é ou não, na sua opinião, a melhor forma de avaliar os docentes e de ter um critério de colocação de professores mais justo? E como analisa as críticas dos sindicatos a esta decisão do Governo? Participe através dos 3 meios, pelo telefone números 21 416 1147, 21 416 1148, pelo e-mail opiniãopublica@sic.pt ou então comentando no site sicnoticias.sap.pt/opinião pública, que está integrado com o Facebook. Inquérito telefónico esta manhã tem a seguinte pergunta: faz sentido a realização desta prova? Se acha que sim, ligue o 760 300 381. Se considera que não faz sentido, marque o 760 300 382. O custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais IVA. Divulgamos os resultados deste inquérito telefónico no final do programa. É convidado do Opinião Pública desta manhã Paulo Guinote, professor do ensino básico e autor do blog A Educação do Meu Umbigo. Paulo Guinote, muito bom dia, muito obrigado por ter vindo até à SIC Notícias. Na sua opinião, esta invasão de escolas é uma solução? Não será a melhor das soluções, é uma reação, digamos assim, à ação do Ministério. Portanto, o Ministério fez esta prova avançar com um despacho a 3 dias úteis dela ser realizada. Utilizou vários estratagemas, o que eu acho estranhíssimo, porque esta prova até não seria muito difícil de pôr em prática, e, de certa forma, fez um nível de provocações que, do outro lado, provoca reações. Não vou dizer que será a melhor maneira, é uma maneira de demonstrar indignação, mas já percebemos que na maior parte dos sítios a prova vai realizar-se. A questão está um pouco acima disso, é compreender se esta prova faz efetivamente sentido. A sua realização até pode acontecer, mas temos que ver que este ano, por exemplo, o Ministério abdicou já de fazer a prova específica. Digamos que a prova específica que iria analisar os conhecimentos disciplinares dos professores para lecionar as suas áreas, caiu. Ficou o quê? Ficou uma prova equivalente a uma espécie de prova de meio de licenciatura, se sabemos umas teorias ou não sabemos umas teorias, se temos os conhecimentos de cultura geral ou não. E, portanto, esta prova parece um daqueles testes que nos apareciam a fazer os cursos, ali a meio de disciplinas teóricas, e não propriamente uma prova que permita avaliar se um professor é bom ou não na sua atividade. Ou se pelo menos tem os conhecimentos suficientes ou não. Não há uma prova em 90 minutos que permita saber se um professor tem os conhecimentos suficientes para lecionar. Nem sequer as técnicas, nem as metodologias, nem a forma de estar em aula. Portanto, esse tipo de avaliação, e nós temos que ter essa noção. Estes professores, isto não é uma prova para professores contratados, é uma prova para professores desempregados. A maior parte deles estão desempregados, continuarão desempregados. Nas últimas estatísticas de educação que tivemos, a redução de professores contratados de 2012 para 2013 foi de 10 mil. Mesmo que este ano esse ritmo desacelere por causa das apresentações e das rescisões, serão ainda menos os professores contratados a ser colocados e, portanto, temos que ter a noção que estas pessoas fizeram, na maior parte dos casos, especialmente os mais recentes, já com os estudos bolonheses, fizeram uma licenciatura e um mestrado para dar aulas. Para além disso, na legislação existe o período probatório. Isto é um bocado ridículo, porque na legislação existem já mecanismos, já como havia na avaliação de desempenho, que não são postos em prática, e depois criam-se estas excrescências para dar a sensação que se está a fazer algo. Na legislação existe o período probatório, que é quando um professor entra para a carreira, teoricamente deve ser acompanhado, e tem um ano em que se vê se está adequado ou não à função de professor. Isto passou a ser apenas um estratagema para as pessoas ganharem menos durante esse ano. E esse acompanhamento e essa verificação se é adequado ou não à função é uma coisa perfeitamente vazia, não é feito nenhum acompanhamento. Portanto, essa forma de acompanhar durante um ano um professor, na sua prática letiva, é que é uma forma correta de ver se ele está ou não adequado à função. Não é uma prova que nós não sabemos quem fez, nós não sabemos sequer se as pessoas que fizeram esta prova seriam capazes de dar aulas, que é uma prova indiferenciada que não faz distinção de nível de ensino. É uma prova que, no fundo, serve para o Ministério dar a sensação que está a pôr na ordem aquela malta dos professores que não querem ser avaliados, só querem avaliar os alunos e depois não querem ser avaliados. Portanto, isto é uma prova que não prova nada. Esta é uma prova que realmente não prova nada, por uma razão muito simples. Não é uma prova específica, portanto, eu sou professor de História, estou a ser avaliado em questões, como da outra vez, em problemas que poderiam vir numa revista de sociedade, que é do género, pronto, então você foi ao supermercado, estavam lá não sei quantos cabazes de laranjas, trouxe tantos, outros ficaram lá, quantos é que sobraram? Houve perguntas deste nível. Isto não prova se um professor é bom ou não. Aliás, isto torna ridícula essa avaliação dos professores. Uma avaliação dos professores, seja à entrada na carreira, seja durante a carreira, para ser séria,
tem que ser feita com preparação, com meios humanos e técnicos e alguns meios financeiros. O que é que este Governo tem feito e este Ministro tem feito? Tentar dar a ilusão que estão a fazer isso, com medidas perfeitamente disparatadas. Esta prova, volto a dizer, a forma como está a ser implementada, o ter deixado cair a prova específica, não serve exatamente para provar seja o que for. E, principalmente, revela da parte do Ministério uma atitude de desconfiança e de tentativa de fazer pequenos truques, pequenas humilhações, para pôr a prova em prática, sendo que 4.000 pessoas que foram chamadas para 80 escolas dá 50 professores, precisa ocupar 2 salas por escola. 2, 3 salas. Isto só precisa de 5, 6 professores para funcionar, mais um secretariado, 10 professores. Em agrupamentos com 150, 250, 350 professores, isto é fácil de pôr em prática. O que eu mais me admirou em todo este processo foi o medo que o Ministério e o Governo revelaram perante uma execução de algo que, tirando alguns episódios certamente significativos, mas que não é difícil de pôr em prática. As escolas foram selecionadas a dedo. Praticamente foram selecionadas as escolas onde, na prova anterior, não houve problemas ou os problemas foram ultrapassados pelos diretores, onde se sabe que a contestação é perfeitamente controlada, onde se sabe também que, se for necessário chamar a polícia, chama-se. E isto é que é muito complicado, porque o Ministro dizia, em tempos, que não gostava de ver comissários políticos nas escolas. Dizia que os inspectores do próprio Ministério eram comissários que o Ministério mandava lá para cortar a autonomia das escolas. Eu não sei bem o que é que ele... Exatamente, antes de o ser. Nós temos esse problema que é o analista e o executante. E, portanto, não sei o que é que ele chamará aos polícias. Mesmo quando eles se portam bem, são polícias que ali estão o Ministério devia ter maneiras de pôr esta prova se acha correta em prática. Eu não acho de forma nenhuma correta. E já agora, o que é que acha desta ausência de vontade por parte do Governo de realização de plenários enquanto estavam a decorrer as provas? Ou seja, o Ministério disse só a partir das 2 da tarde é que poderiam decorrer plenários, mas depois houve diretores a dizerem, ok, nesta escola não se faz, mas poder-se-á fazer o plenário noutra escola do mesmo agrupamento. Assim, não faz qualquer sentido, porque, de acordo com a lei, todos os professores têm 15 horas anuais para participar em plenários. E esses plenários são marcados pelas organizações sindicais. Ora bem, o Ministério entrou por uma via perfeitamente ilegal. Claro que nós sabemos que, perante o facto consumado, ou seja, o diretor fecha a escola, só deixa entrar umas quantas pessoas, a posteriori faz-se o protesto, sabe-se que foi cometida uma ilegalidade, ninguém paga por nada. Portanto, já sabemos que é esse o resultado. Há diretores que realmente permitiram a realização na própria escola de plenários. Outra coisa que é também muito pouco legal é não justificar as faltas. Isso não aconteceu apenas em Viseu, que há pouco o Mário Nogueira da FENPROF dizia, mas também em Setúbal. Ou seja, dizer às pessoas, vocês, se faltarem à vigilância, eu não vos justifico as faltas. Ora, os professores têm ao seu dispor uma série de mecanismos para faltar e no Estatuto não está em lado nenhum que é impossível faltar, porque não está lá sequer prevista a avaliação dos professores. E, portanto, tudo isto é ilógico, tal como é ilógico, só para acabar um pouco a lógica de há pouco, que é o seguinte, o Ministério e o Governo, ao mesmo tempo que dizem que, e tentaram há 1 ou 2 semanas, avançar com um processo de municipalização da educação, em que se diz que a gestão dos recursos humanos deve ser feita de proximidade, avança com uma prova nacional para habilitar os professores. Não se percebe muito bem. Então, mas se, por disparate imenso e infelicidade nossa, este processo de municipalização avançasse mais largamente, quais eram os critérios para a contratação dos professores? Eram as autarquias que os definiam, para aquelas margens que são atribuídas aos conselhos, ou seria esta prova, serviria de inclusão e exclusão para fazer essas atividades? Não se percebe isto, não se percebe o atropelo legal, seja dos direitos sindicais, seja dos direitos laborais dos professores, mas o que se nota é uma tentativa de dizer nós fizemos isto. Já retomamos a nossa conversa, Paulo. Avançamos agora para as opiniões dos nossos espectadores. De Lisboa, liga-nos uma professora. Hilda Rafael, bom dia. Qual é a sua opinião em relação a isto? Bom dia. Quero cumprimentar o Sr. jornalista e o colega Paulo Guinote. Muito do que eu tinha para dizer o professor Paulo Guinote já disse. A única coisa que eu quero referir é que a prova realmente é de cultura geral e, como tal, limita-se a comparar professores e enciclopédias. E, deste ponto de vista, é inútil. Só tem o valor de uma praxe. Queria também dizer que qualquer pessoa que seja iluminada por este processo deveria processar o Estado, já que, direto ou indiretamente, é o Estado que suporta as universidades, que lhe confere habilitação para a docência. E durante 5 anos andou a enganar os professores que tiraram o curso de professores para a docência. A minha licenciatura é de ensino da matemática e eu só posso lecionar matemática.
E como tal, andei durante 5 anos a tirar o curso e se tivesse que fazer a prova, eu sentia-me enganada, porque isto está a dizer que as universidades não são boas para nos conferir o grau de professor. Também se pode extrair alguma utilidade desta prova. Foi a de tornar clara a falta de inteligência, de ética e de respeito pela lei e pelas pessoas por parte desta equipa ministerial. Portanto, tudo o que foi feito por causa desta prova leva-me a pensar que não estou numa democracia e que Portugal ainda precisa de aprender muitas coisas 40 anos passados do 25 de Abril. Muito obrigada pela oportunidade que me deu. Muito obrigado, nós, Hilda Rafael, pela sua participação. Muito bom dia. Cidália Luís, liga-nos de Odivelas, é também professora e está desempregada. Bom dia. A sua opinião, por favor. Estou sim, bom dia. Bom dia ao Sr. Jornalista e ao meu colega que está presente no estúdio. Bem, é assim, eu gostaria de começar por dizer o seguinte: eu sou professora contratada, neste momento desempregada, mas pronto, quando tenho trabalho sou contratada. Eu estou dispensada da prova, porque tenho mais de 5 anos de serviço, apesar de ser professora há 14 anos, mas tenho bastante mais de 5 anos de tempo de serviço. Eu sou licenciada, portanto, numa licenciatura pré-Bolonha, ou seja, antes deste novo regime que nós temos. A minha licenciatura tem 5 anos, eu sou licenciada em História, na variante do ramo educacional. Isto significa que eu sou licenciada para o ensino, tenho uma habilitação profissional para o ensino. Eu tive um estágio pedagógico na minha escola, portanto, na minha licenciatura de 1 ano, no qual eu fui avaliada. Eu tive formação pedagógica no 3º, no 4º e no 5º ano da minha licenciatura e eu sou avaliada anualmente. Portanto, esta prova não tem sentido. Esta prova, quando muito, poderia ter sentido à entrada da universidade uma prova vocacional. Quando muito, quando muito. Além disso, poderia ter sentido se criasse uma ordem de professores no acesso à ordem de professores, que eu acho que nós já deveríamos ter, porque essa faz efetivamente falta. Só que não é do interesse dos governos que se cria a ordem de professores, porque quando se cria a ordem de professores, eles não podem fazer aquilo que eles fazem habitualmente, que é, se num grupo há falta de professores, eles mexem na lei e qualquer um pode ser professor. Apesar de a lei dizer que tem que ser habilitado profissionalmente para o ensino, portanto não se cria a ordem em virtude disso. Além disso, o exame que está a ser feito é ridículo, é um exame psicotécnico, não avalia de forma nenhuma a capacidade de transmissão de conhecimento que os professores têm, portanto não tem sentido. Querem perceber se o professor consegue transmitir e se tem conhecimento para transmitir, vão à sala, façam, portanto, uma observação em sala de aula, isso eu acho que é uma avaliação. Para concluir, eu gostava de dizer o seguinte: eu acho que este nosso ministro, peço desculpa, ele foi um sacana ao marcar esta prova assim. Portanto, não está a cumprir com os direitos que são previstos em termos constitucionais, não é? Que é o direito à indignação, à contestação e por aí fora. Quem corrige esta prova muitas vezes pode ter menos habilitações do que quem faz. Eu tenho uma colega que é professora também, que é licenciada, tem mestrado e tem doutoramento e pode ter que fazer uma prova que é corrigida por alguém que tem uma licenciatura de há 30 anos. Não quer dizer que a pessoa não seja um ótimo professor, mas pode ser corrigida por quem tem menos habilitações. E para terminar, uma prova deviam fazer os nossos ministros, o Presidente da República, deputados e por aí fora. O nosso Presidente diz que não façarei. E diz que são cidadãos. A nossa Ministra da Agricultura diz que sejamos. Portanto, somos nós, professores, que precisamos de uma prova. É isto que eu tenho para dizer. Agradeço a oportunidade que me foi dada e um bom dia. Bom dia, Cidália Luís, muito obrigado pela sua participação. Deixa passar a palavra que utilizou, não é a palavra que normalmente deixa passar, mas muito bem. Manuela Gouveia, liga-nos da cidade do Porto. Bom dia. A sua opinião, por favor. Olá, Viva, muito bom dia. Cumprimento assim. Cumprimento o seu convidado e os espectadores que nos assistem neste programa fantástico. Eu sinto uma enorme vergonha, uma enorme tristeza deste país. Primeiro porque, de facto, somos governados por uma associação estudantil mal formada, mas gostaria de ver da parte docente fazer exatamente o contrário, que é aquilo que eu não vejo. E as pessoas têm variedíssimas formas para se manifestar. Eu de facto vejo se e vai e o que aconteceria e o que é e isto não presta. Seria bom que os professores de uma vez por todas mostrassem ao Governo e depois de fazer a prova, então esclarecessem à opinião pública o que é que foi feito e então aí com razão diziam isto foi feito para nada. E a posteriori não dariam o exemplo que estão a dar, que eu acho que é de uma gravidade
por isso o ensino se encontra da maneira que se encontra. Eu tenho vergonha e tenho preocupação como é que os miúdos vão para a escola com estes professores que vão com tampas e panelas e a agarrarem-se e a fazerem essas manifestações e depois admiram-se daquilo que vêem. Há muitas formas, quando impera o bom senso, quando as pessoas sabem conversar. Não é assim num país supostamente este já é quase terceiro mundo e encaminha-se cada vez mais para lá. E com as pessoas que vão ensinar o futuro, o nosso futuro está na mão destes miúdos, destes adolescentes. É essa gente toda que eu estou a ver aqui, eu sinto envergonhada, porque nós temos os nossos direitos, mas também temos as nossas obrigações. E mais não sejam os docentes, têm a obrigação de passar uma mensagem de comportamento e de civismo e como é que as pessoas se devem comportar. E depois não se podem admirar daquilo que se passa dentro das aulas, que para mim é impensável, é intolerável, e isto só acontece porque os professores também estão a dar exemplo. As pessoas devem ser avaliadas. Eu fui avaliada toda a vida. Toda a gente é avaliada. E haveria muito mais gente que deveria ser mais vezes avaliada. Mas deveria, já agora permita-me a pergunta, Manuela Gouveia, devia ser avaliada desta maneira ou de outras? Pois, é assim, de outras têm que ser avaliados durante o ano. Eu falo com alguns professores que por vezes ponho em questão se deveriam estar a lecionar. Estão cansados, estão cheios, vão para lá porque é a forma de ganhar a vida, até estão ansiosos para ir para casa. E vejo muitos alunos que vão para as aulas e que sabem mais que os professores e acham as aulas um saco. Quer dizer, estão doidos para que acabe, porque afinal a vida deles não é aquilo e o professor ainda sabe menos que os alunos. Isto é uma realidade, mas não é dos 5 anos. Eu não estou a falar destes professores que de facto têm licenciatura de 5 anos. Estou a falar para trás, que se acomodaram. Manuela Gouveia, eu agradeço a sua participação, que já vai um pouco longa. Temos muitas pessoas a ligarem, a quererem participar também. Desejo-lhe um muito bom dia. Rui Lima, liga-nos de Leiria. Bom dia, a sua opinião, por favor. Bom dia ao seu jornalista e ao seu convidado. Bom, eu realmente não concordo com esta decisão dos professores não quererem a avaliação. E a desculpa que deu aos 3 dias de antecedência. Bom, mas aqui eu pergunto, mas que raio de exame será este? Será que os professores não sabem a matéria? É a profissão deles, é ensinar, portanto, eles têm que estar preparados. E essa desculpa dos 90 minutos não colhe. Os alunos também fazem o exame nesse período de tempo. E é uma coisa que eu queria perguntar ao seu professor. Porque é que quando há uma avaliação de um exame pedido por um aluno, 90% dos alunos ganham? É porque os professores, quando vão fazer a avaliação, se não sabem a matéria, ou chumbam ou não chumbam. Portanto, é um total a avaliação dos pontos dos alunos. Depois o Sr. Mário Nogueira diz que não costuma fazer atletismo de manhã, quando lhe deram umas instalações a 300 metros. Bom, eu não compreendo. Possivelmente ele irá correr fazer o relatório ao seu chefe, o Sr. Arménio Carlos, não é? Em todo o lado se faz avaliação, até na Coreia do Norte faz avaliações, em Cuba faz avaliações, no Sudeste Asiático faz avaliações aos professores e toda a gente faz esses exames e não vejo lá problema nenhum. Só aqui em Portugal é que realmente se vê uma situação destas. Portanto, eu não compreendo esta atitude e os alunos que estão a assistir a este espetáculo, a esta linguagem utilizada pelas senhoras professoras, já sabem, se um dia mais tarde quiserem enverdar pela carreira de ensino, já sabem como é que vão proceder. Muito bem, muito obrigado, Rui Lima, pela sua participação. Bom dia. Isabel Costa, liga-nos de Braga. Bom dia, a sua opinião, por favor. Bom dia a todos. Eu sou professora contratada com menos de 5 anos de serviço, mas com as mesmas qualificações profissionais dos meus colegas do quadro e daqueles que têm mais de 5 anos de serviço e provavelmente até com mais qualificações. Portanto, quem está a telefonar para a opinião pública desconhece a realidade da prova, principalmente quem não é professor. Portanto, esta prova não avalia as competências e as capacidades de um professor para dar aulas. Aliás, nem era necessário ser professor para se sujeitar a uma prova e ter a aprovação nela. Portanto, isto não faz qualquer avaliação de nível pedagógico, de conhecimento da área e capacidades para lecionar. Portanto, esta prova é apenas para aqueles que têm menos de 5 anos de serviço, essencialmente são os desempregados. E, portanto, como é que o Sr. Ministro da Educação diz que vai garantir a qualidade do ensino e defender os alunos se não são esses professores que estão agora sujeitos à prova que estão a trabalhar a maior parte do tempo com esses alunos? Então, se esse fosse realmente o objetivo do Ministério, deveria ser uma avaliação para todos. E mais, os moldes com que é feita esta avaliação não são os mais corretos. Portanto, não é por uma prova de 90 minutos
que vai avaliar se o professor tem ou não capacidade para dar aula a uma determinada disciplina. Portanto, eu penso que realmente o Ministro tem que dizer realmente o objetivo desta Mas, na sua prova. opinião, Isabel Costa, qual é que acha que é o objetivo do Governo e do Ministro da Educação ao insistir na realização da prova? Eu, sinceramente, penso que será diminuir as listas de desempregados, afastar pessoal docente, portanto, do ensino. Talvez, não sei, ele é que terá que esclarecer isso e não estar aqui a tentar enganar uma população, não é? Que tem um certo nível de formação e que não vai em cantigas de qualquer género, portanto, e acho mesmo que quem liga e quem dá a sua opinião sobre este assunto, professores ou não professores, deve primeiro informar se realmente esta prova está adequada para afastar ou não professores da atividade. Sim, senhora. Isabel Costa, muito obrigado pela sua participação. Desejo-lhe um bom dia. António Santos liga-nos de Setúbal. Bom dia. A sua opinião, por favor. Bom dia. Olha, eu queria começar por dizer que não se trata de um exame, mas sim de uma prova de aptidão para quem pretende vir a ingressar na carreira docente. Quer dizer, regra geral, toda e qualquer entidade empregadora tem o direito de entrevistar os seus futuros empregados antes de os admitir ao serviço. Isto independentemente das habilitações académicas que esses futuros empregados disponham. É assim com os licenciados em Medicina, com os licenciados em Engenharia, com os licenciados em Direito, etc, etc. No caso das licenciaturas em Ensino, nos últimos anos proliferaram por todo o país uma série de estabelecimentos de ensino superior, públicos e privados, politécnicos e universitários. Portanto, nem todos os professores têm licenciatura universitária, como por vezes dizem alguns entrevistados anónimos nas televisões. Portanto, esses estabelecimentos de ensino superior, com a mais diversa qualidade, em alguns casos até de qualidade duvidosa, alguns deles já viram não reconhecidas as licenciaturas em ensino que lecionaram nas últimas dezenas de anos e que foram encerradas pela Agência de Avaliação do Ensino Superior. Depois, digamos, há alguns desses estabelecimentos de ensino que têm classificações muito inflacionadas, portanto há uma disparidade. Por exemplo, um aluno licenciado em ensino na ESE de Bragança, mesmo que seja ensino da matemática, se calhar tem uma nota superior a um aluno licenciado em ensino da matemática na Faculdade de Ciências de Lisboa, que sai com uma nota inferior e não quer dizer que realmente não seja tão bom como um que vem de um estabelecimento de ensino público ou privado que dá notas inflacionadas. Aliás, basta ver alguns desses alunos entraram para as licenciaturas em ensino com negativas, portanto, tendo reprovado sempre português ou matemática, e não tinham média para entrar, por exemplo, numa universidade, digamos assim, onde a média é mais alta no ingresso e muitas vezes inferior na saída, e entram em certos estabelecimentos, mesmo com notas inferiores, e depois, passados aqueles 4 anos, saem licenciados em ensino, curiosamente, com uma classificação de licenciatura ou de mestrado muito superior. Agradeço, António Santos, pela sua participação e pela opinião que nos manifestou. Temos várias outras pessoas a ligarem e a quererem participar, por isso este ritmo tem que ser um pouco mais acelerado do que é normal. Vamos ouvir a opinião de uma outra professora que nos liga de Alcochete. Bom dia, Clara Marta. A sua opinião, por favor. Bom dia. Olha, eu desde já quero dizer que a prova não faz sentido por uma razão muito simples. Quer dizer, isto é um atestado de incompetência às universidades e aos professores de formação de professores. E, aliás, do próprio Ministério, porque é o próprio Ministério que aprova esses cursos de formação de professores. Portanto, se os cursos não estão bem estruturados, o Ministério tem que começar, desde logo, por reestruturar esses cursos de formação. Depois, acresce que, quer dizer, eu tenho ouvido as maiores barbaridades de pessoas que ligam para aí que não fazem a mínima ideia do que estão a falar. Porque há professores contratados com mais formação, alguns deles com mestrados, doutoramentos, alguns com 2 e 3 doutoramentos, conheço 2 ou 3 casos disso, portanto, com essa formação, e que estão a ser submetidos a esta prova. Mas qual é o problema? Permita-me a pergunta e interrupção, Clara Marta. Já agora, está-me a ouvir? Está-me a ouvir, Clara? É um verdadeiro ato de má-fé.
porque as pessoas têm direito a férias, não é? Os contratados também têm direito a férias. E, portanto, quer dizer, isto é um autêntico contrassenso, isto não faz sentido nenhum. E de facto, quer dizer, só falta é o Sr. Carato ser honesto e dizer que aquilo que ele pretende não é aprovar ou testar professores, ele quer é reduzir o número de docentes contratados, pura e simplesmente. Esta é a minha opinião. Muito bem, Clara Marta, muito obrigado pela sua participação. Eu ia perguntar-lhe uma coisa, mas aproveito para perguntar ao Paulo Guinotto, porque a doutora Clara Marta não me estava a ouvir. Há mais habilitações, pessoas que se estão, portanto, a candidatar com mais habilitações do que muitas outras que estão na carreira, mas isso quer dizer forçosamente que elas têm capacidade real para estarem a ser professores e a transmitir conhecimentos e têm aptidões para isso. E isto por oposição àquilo que dizia também o nosso espectador António Santos, que qualquer empresa, qualquer empregador tem o direito de fazer uma espécie de, fazer pelo menos uma entrevista, e que esta prova é uma prova mais do que de avaliação de conhecimentos, é uma prova de aptidão e, portanto, funciona como uma entrevista. Eu iria... Não funciona como entrevista. E a entrevista existe. O problema realmente aqui é que existem pessoas que se enervam facilmente quando discutem isto. E algumas das pessoas que apareceram a dizer toda esta gente que está aqui a protestar e toda a gente faz exames em todo o lado do mundo, até na Coreia do Norte, normalmente dizem disparates. E quando se enervam, os disparates saem com maior velocidade. Dizer que esta prova é uma prova de aptidão e não um exame é outro disparate, porque este é um exame porque exclui. É a definição de exame. Aliás, as provas finais de ciclo que agora os alunos fazem não são chamadas exames exatamente porque têm um peso relativo na nota que os alunos depois têm. O exame é, por definição, algo que exclui, e é o que esta prova faz. Portanto, quando as pessoas falam, nem que seja o dicionário, convém que consultem, porque irritam-se com muita facilidade e depois querem ofender facilmente e acabam por fazer apenas figuras que podiam evitar. A questão que se coloca é realmente, é o excesso de qualificação ou mais qualificações que dá a competência para dar aulas? Não. Obviamente que é o desempenho em sala de aula. Conjugado aos conhecimentos adquiridos e transmitidos. Conjugado com os conhecimentos adquiridos, tem que haver uma ponderação entre todos esses elementos e temos que ter também em presença o seguinte. A formação de professores, que falou esta última colega, tem muita razão de ser. Porque algumas das pessoas que defendem esta prova, curiosamente, são pessoas que estão há 30 anos ou mais no sistema de formação de professores. Há algumas pessoas que estiveram ligadas a ESES, por exemplo, e a universidades, que eu já ouvi e li dizer o pior possível da qualidade dos professores que eles próprios formaram. É curioso como é que nas suas instituições nunca conseguiram fazer nada e depois conseguem ir aconselhar o Ministério a fazer estas provas. Portanto, se calhar durante toda a sua carreira pudessem ter feito melhor do que fizeram, porque pelos vistos estiveram a formar mal os seus alunos. Agora, a outra questão que também nós temos que ter em conta, e isto eu acho que é fundamental, no processo de contratação de professores atualmente existe uma entrevista. Portanto, tudo isto que é dito é completamente falso. Porque um professor contratado atualmente passa por um processo de seleção. Eu tenho um colega que esteve na minha escola, contratado, que antes de estar na minha escola teve que fazer uma viagem de avião do Minho para Faro, foi ao Porto, claro, para Faro, para ser entrevistado numa escola do Algarve. Um colega contratado, extremamente competente, que depois acabou essa colocação, veio para a minha escola e teve que ser entrevistado, e as pessoas são entrevistadas em lotes para ver se dá adequação ao perfil da escola. Agora, se me dissessem, então, mas vamos dar autonomia às escolas, como se diz que se vai dar autonomia, estas entrevistas são para ver se está adequada à escola, então, mas depois as pessoas são excluídas com base numa prova global, geral, que é feita pelas mesmas pessoas que estão ligadas às instituições que formaram esses professores. Porque nós temos aqui uma falta de transparência imensa. Eu gostava que as pessoas que fizeram esta prova e que vão classificá-la dessem a cara por ela e dissessem esta prova tem estas características, porque lá fora se faz isto e em que países se faz isto. Porque então evitávamos que algumas pessoas dissessem que em todo o lado se faz. E depois há um outro argumento que é aquela história de que as empresas privadas fazem isto e que há uma avaliação constante e que há uma entrevista e tudo mais. É assim, nós temos que saber distinguir as coisas. Nós estamos a falar de um serviço público, nós estamos a falar de uma empresa privada. Ou seja, num serviço público não há um dono. Podemos dizer aquela coisa meio bacoca, todos somos donos do Estado, todos somos contribuintes, todos vos estamos a pagar. Está bem, eu também estou a pagar os serviços de outras pessoas, na saúde, na justiça e tudo mais. Portanto, o serviço público deve-se nortear por regras que não são as mesmas dos serviços privados. Esse é um erro em que nós temos deixado aprisionar a discussão, que é o setor público, os serviços públicos da saúde, da educação, seja da segurança social e da justiça ou da segurança, devem ser avaliados, devem seguir a mesma lógica do privado. Não!
Isso é uma questão tão simples como isto. Não, são serviços públicos serviço privado universais. Tem como objetivo normalmente o lucro e os serviços públicos têm que ter, em muitos aspectos, lados são deficitários. naturalmente deficitários. Nós o que temos neste momento é uma aplicação galopante de algumas lógicas de há 30 anos nos Estados Unidos, com Reagan e com a Margaret Thatcher na Inglaterra, que ainda por cima foram mal percebidos pelas pessoas que não perceberam muito bem o que é que aconteceu, e que se diz, não, a lógica pública, é óbvio que não devemos andar a despejar dinheiro e a gastar dinheiro dos contribuintes para tudo e para nada, obviamente. Mas quando nós temos, nos maiores exemplos de sucesso da gestão privada, e agora é um termo, não é o sacana de há bocado, mas as falcatruas que nós vamos conhecendo sobre os grandes empresários de sucesso do nosso país, se calhar é melhor não usarmos essa lógica. Se calhar é melhor nós termos mesmo um sistema em que o dono não define tudo e quem é que seleciona para fazer o quê, porque isso torna o sistema muito permeável a pressões e aquilo que tem horrorizado claramente algumas pessoas e alguns setores políticos é o facto de os serviços públicos, por funcionarem com uma lógica relativamente anónima, centralizada, indiferenciada nos mecanismos de concurso, não ser permeável ao chamado amiguismo, às entregas de robalos fora de horas e essas coisas assim. Porque isto realmente depois cai no caricato. Porque depois apetece-nos, de tão trágico que isto se torna, apetece-nos ser caricaturais nesta situação. Temos que ter na noção o seguinte. Os juízes, por exemplo, que uma senhora deputada também queria pôr a ser avaliados pelos deputados, têm uma função de Estado e devem seguir uma função que não é, por exemplo, dos advogados no escritório de advogados. Os médicos do Sistema Nacional de Saúde não são os médicos de uma clínica que são contratados por um patrão, por um dono. Os professores do sistema público de ensino não podem ser contratados com base nos humores do dono de um colégio. E nós temos que ter a noção disso. Quando as pessoas abdicam disso, às vezes não percebem que se estão a prejudicar a si próprias. Porque o dia que precisem de recorrer a esse serviço universal, que é de uma função do Estado que permite serviços aos cidadãos que não colocam questões e não fazem, teoricamente, diferenciações de tratamento, quando lhes falhar isso, se calhar já sentem falta, mas será tarde demais. Qual é que é a justiça de agora obrigar a que esta prova seja feita por professores contratados com menos de 5 anos de carreira e terem sido ilibados de fazer esta prova os professores com mais de 5 anos de carreira? Qual é a justiça? A justiça não existe. A justiça não existe. A justiça não existe porque nós temos, neste momento, em termos de avaliação de professores, toda uma ficção. É todo um edifício construído na base da ficção. Os que estão no sistema são avaliados, teoricamente, todos os anos, e em alguns escalões com aulas assistidas, por outros colegas que a única qualificação que têm para isso é já terem aceito serem avaliadores e terem mais um escalão. E que quando nós no concreto vamos ver as situações, aí é que os próprios professores encontram as incompetências e as faltas de conhecimentos e capacidades dos avaliadores. A justiça seria que a formação de professores, e está neste momento a ser reformulada, tivesse sido reformulada há bastante tempo atrás. Neste momento nós temos dentro das escolas já muito menos professores do que tínhamos e temos que ter a capacidade, se queremos aumentar o rigor, e nós temos que ter sempre também a noção do seguinte, os resultados dos alunos portugueses, tirando nos exames nacionais, que ora sobem, ora descem, lá está conforme quem está a fazer os exames, em termos internacionais têm subido. Portanto, é um erro dizer que isto está tudo a correr mal, que os professores são péssimos, não sabem a matéria. Pois, se calhar, não sabemos tudo dos truques da informática para fazer ali umas ultrapassagens aos bloqueios do Ministério. Agora, temos que ter a noção que um sistema de avaliação de professores justo e com qualidade demora tempo a construir, não é uma coisa para apresentar em calendários eleitorais, e o Ministro sabe disso, porque lhe foi dito, não pode dizer que não sabe, ele próprio tem inteligência para lá chegar, e custa algum dinheiro. Portanto, não é do género, como agora acontece para quem está dentro da carreira, vir o professor da escola ao lado. Porque que até pode estar a concorrer num eventual concurso externo ou interno no ano seguinte com a pessoa que está a avaliar. O nosso sistema atual de avaliação, vem um professor da escola a 500 metros ou 2 km avaliar o professor da escola ao lado. Isto não tem lógica nenhuma. Diz-se que é avaliação externa, mas não é avaliação externa. A avaliação interna baseia-se nos equilíbrios dentro dos próprios agrupamentos. E portanto, custo? E depois, claro que, porque é que é 2 km e 3? Porque não se paga a deslocação a partir de um determinado número de quilómetros. Eu, por exemplo, fui classificar exames, até tenho direito lá àquelas ajudas de custo minúsculas para... Eu nem sequer meti o papel. Quer dizer, se dessem dignidade a todos estes processos e se dessem o valor que as pessoas merecem, as pessoas nem sequer pedem para lhes pagar para fazer isto, embora devam receber por todo o trabalho que prestam. Agora, isto tornou-se de tal forma mesquinho e demagógico que as pessoas pura e simplesmente viram as costas. Claro que também não se gosta de ouvir determinado tipo de observações que os professores não são avaliados. Porque, volto a dizer,
provavelmente nenhuma profissão é tão avaliada como a dos professores, porque nós somos avaliados dia a dia pelos alunos. E realmente há uns anos atrás nós chocámos muito com aquela hipótese de sermos avaliados pelos alunos, é verdade. Mas, pela experiência que eu tenho, os nossos melhores avaliadores e os mais justos são os nossos alunos, porque sabem o trabalho que fazemos com eles e não aquelas pessoas que ouviram falar de qualquer coisa que se passou numa escola com um professor em 100 e que arranjam logo isso para generalizar para toda a gente. Paulo Guinote, eu agradeço a sua participação na opinião pública, os esclarecimentos que nos trouxe também do seu lado enquanto professor. Agradeço também a participação de todas as pessoas que o fizeram através do telefone e da internet. Ponto final neste opinião pública, que vai regressar, como sempre, pouco depois das 5 da tarde, o Jornal de Síntese das 5 da tarde. Já a seguir, a Carla Jorge Carvalho atualiza toda a informação no Jornal do Meio-Dia, na SIC Notícias. Muito bom dia.